Vamos falar sobre Tar, mais um dos indicados ao Oscar 2023, com a majestosa Cate Blanchett, que pode levar sua terceira estatueta, já tendo uma por O Aviador, onde interpretava justamente Katharine Hepburn, até agora detentora de 4 Oscars recordes, e depois em Blue Jasmine, com Woody Allen. Se ela levar esse terceiro, ela se equipara a Frances McDormand e a Meryl Streep. Será? Mas não é só ela que carrega o filme nas costas, não. É um conjunto de obra de todo mundo muito azeitado, numa obra dirigida por Todd Field, um cara que faz dramas intimistas que eclodem por escândalos sexuais, seja, por exemplo, Entre Quatro Paredes ou Pecados Íntimos. Aqui, nós vamos deixar com uma maestra que conduz uma grande orquestra em Berlim e é renomada no mundo inteiro. Uma das coisas que algumas pessoas falam é: nossa, um filme sobre música, mas sem música. Calma aí. Até tem música, mas, por mais que não tenha tanto quanto vocês talvez quisessem, não é sobre isso necessariamente o filme. É sobre muitas outras coisas, assim como outros dramas intimistas indicados esse ano ao Oscar. Eles não são só o que aparentam ser. Cate Blanchett interpreta uma personagem que está em busca de controle. Controle para a manutenção de um status, porque ela já teve na vida dela muitas das perseguições, tanto à carreira quanto a questões de gênero, por ser uma mulher num lugar em que geralmente homens têm a primazia, mas ela não reconhece isso. Diz que nunca passou por nenhum preconceito ou nenhuma exclusão de gênero. Porém, ela vai ver durante o filme que a sua palavra vai ser colocada em teste. Em primeiro lugar, porque o filme fala sobre a questão artística, autoral, autoralidade, criação e também a adaptação dessa criação. Tem discursos no início que são literalmente aulas, como a entrevista dela em Nova York, que fala, por exemplo, sobre o tempo, que não só serve para a orquestra, mas também serve para uma grande atriz como ela, por exemplo. Artistas também controlam o tempo. Não é só ler um diálogo ou um monólogo. Se eles param o tempo, se eles interrompem, se eles alongam ou comprimem. Uma atuação também pode ser uma regência em cena. Aquela cena da entrevista no início do filme pode ser adaptada para inúmeros assuntos, como também a adaptação de roteiros adaptados ou mesmo a direção no lugar de um condutor, de uma maestra que rege um filme. Então todas essas temporalidades são colocadas em conflito à prova, exemplificada dentro do próprio Tar. Por exemplo, quando ela fala sobre os 2 tempos que o mentor dela antigamente fazia, lembrando da palavra Kavanaugh, que é a intenção por trás da obra, mas também lembrando de um tempo talmúdico, em que você volta para o passado para poder tentar reinterpretar a Vera aquilo que tinha no passado, trazendo para o presente uma nova leitura, ou o que a própria Blanchett faz, em que ela diz que aprendeu com os indígenas na Amazônia peruana, de que quando você precisa compor algo, esse espírito vem à tona. E quando você vai interpretar esse algo novamente, você tem que trazer esse espírito de volta. Quase como se fosse evocar o passado e tentar honrar a intenção original. Qual desses tempos estaria certo? Aquele que revê e atualiza a temporalidade, por exemplo, como Elton John fez com sua música Candle in the Wind, ou seja, ele trabalha a música que foi para Marilyn Monroe e quando a sua melhor amiga Lady Di falece, ele modifica a música e homenageia a Lady Di. É uma nova homenagem, é uma outra figura histórica, mas ele revê e atualiza o tempo porque ele traz uma nova personalidade comparando a Marilyn, mas dizendo que ela era única também a seu próprio modo. Mas a Cate defende outro tipo de interpretação, a adaptação mais fidedigna à intenção original, que não vai converter, por exemplo, um romance a uma tragédia ou trazer algo fora do seu contexto, que seria, de fato, a sua essência. Quando Blanchett fala isso, ela interpreta o filme inteiro de uma maneira bastante interessante e original. Até porque quando ela fala sobre Kavanaugh, tem uma pequena piadinha no filme que pode passar despercebida. O entrevistador diz que em Nova York, Kavanaugh, além da palavra hebraica, quer dizer uma outra coisa. Na verdade, é o sobrenome de um dos indicados à Suprema Corte norte-americana e que teria sido acusado de inúmeros casos de assédio. E isso é justamente o que vai se voltar contra ela, sem spoilers. Mas é um foreshadowing no início do filme, na própria entrevista com ela, quando ela ainda está no auge. E aí ela fala também sobre, dentro do filme, a questão do cancelamento, a questão também de dizer devemos separar o artista da obra, e tudo isso está dentro da discussão que ela vai passar. Ou seja, teoria e prática colocadas ali em questão nos holofotes. Por quê? Devemos separar o artista da obra? Ela diz que deve, mas no fim ela é cancelada justamente porque não dá para separar o artista da obra. O filme tem um discurso, mas ao mesmo tempo coloca em prática um outro discurso, justamente para que eles entrem em confronto e possam gerar uma nova resultante crítica. Eu sou partidário de que não dá para separar artista de obra. Por quê? Até porque muitas das intenções estão na obra e, por causa disso, às vezes artistas tentam expiar pecados do passado, modificar coisas que eles se arrependem, criando novas obras para tentar fazer justamente uma reparação histórica. Esse artista talvez nunca tivesse tido essa ideia
se não tivesse cometido um pecado no passado. Então a intenção é parte da intenção da obra, sim, mas não deve ser a única chave de interpretação. Eis a questão. Se há um desejo de reparação histórica, se há ali algo que inclusive refuta aquele pecado anterior, se a pessoa foi machista e faz uma obra, por exemplo, tentando alcançar uma emancipação de uma representação contrária ao machismo, desconstruindo sua própria masculinidade tóxica, com certeza essa intenção deve ser levada sim em consideração, mesmo não sendo a única. E aí cabe ao espectador, aquele que recepciona, tentar avaliar na sua própria balança se aquilo ali compensa, não compensa, se aquilo ali traz uma renovação histórica, até mesmo para a carreira do pecado dessa pessoa. Agora, tirando isso, voltando a minha interpretação de se devemos separar o artista da obra ou não, e repito, não, apenas é mais uma chave de interpretação que não pode ser a única, porque tempos mudam, julgamentos mudam e coisas mudam ao longo do tempo. Coisas que a gente achava X, agora acha Y. Então não é a única chave de interpretação. Mas o filme vai colocá-la assim na berlinda e dizer quantas mulheres sofrem até hoje diferenças de tratamento. Para isso, tem várias escolhas, até na escalação de elenco, como chamando, por exemplo, a incrível Nina Rose, uma das maiores atrizes da Alemanha, de filmes como Bárbara ou Fênix, de Christian Petzold, e vai trazê-la à tona como parceira dela. E também outras grandes personagens, como a Noémie Merlan, de Retrato de uma Jovem em Chamas, que é a assessora dela. Infelizmente, na busca por controle para a manutenção de um poder que ela não representa o empoderamento feminino, muito pelo contrário, ela reproduz alguns comportamentos tóxicos do que ela aprendeu com os mentores masculinos dela, inclusive, infelizmente, o assédio, que é um dos temas também do filme. Ela vai perceber que ao invés de se juntar a essas poderosas mulheres, ela manipulou elas, usou e tentou fazer com que a oportunidade que se via fosse utilizada através de suas parcerias. E quando não mais, ela descartava. E isso é um aprendizado doloroso que ela própria vai ter que passar. Um filme intenso, duro, não é fácil, não é moleza. Ela própria não é moleza, ela é bastante dura. Às vezes a gente fica com medo dela. A interpretação do olhar, da expressão da Cate Blanchett é uma coisa assustadora mesmo. Tem até uma cena que ela faz uma menininha mijar nas calças de tanto medo que ela tem. Então, vamos ver o quanto esse filme também é uma denúncia ao sistema. Ela também é vítima do sistema ao reproduzir certas toxicidades do sistema, mas também é um filme que fala sobre a potência da